Boa noite, gente. Semana passada a gente falou sobre vômito, como induzir o vômito corretamente, a importância aí da indução do vômito, né, nos animais. E a gente vai falar hoje sobre o carvão ativado. Gente, se vocês associarem o que vocês aprenderam sobre indução do vômito e o que vocês vão aprender hoje, os quadros de animais intoxicados aí por via oral, que é pela ingestão, vocês vão conseguir salvar muitos animais e reduzir a sequela aí da gravidade das intoxicações por via oral. Então, é muito importante que vocês associem o conhecimento que vocês aprenderam aí na live da semana passada com o conhecimento que vocês vão aprender hoje. Lembrando que eu vou responder as perguntas referente ao tema de hoje, que é sobre o carvão ativado, e que a gente segue uma linha aí de raciocínio para a gente não embolar no meio de campo, não embolar aí as perguntas, tá? E já adiantando que semana que vem a gente vai falar aí sobre intoxicação, envenenamento aí provocado por uma planta, que eu aposto que a maioria das pessoas aqui tem em casa, que é Comigo Ninguém Pode, tá? Então a gente vai falar semana que vem aí sobre a Comigo Ninguém Pode. Lembrando que toda live a gente vai dar uma meta para ser batida. Se a gente conseguir bater a meta, vai ser enviado para vocês aí um documento em PDF sobre o assunto que foi falado. E, somando esses assuntos, dá para vocês terem uma apostilinha, dá para vocês terem um material bem legal, tá? Então, vamos começar aqui falando, vou abrir o slide. Vou fazer o teste, que das outras vezes, o slide, quando eu coloquei ele em tela cheia, acabou que ele não girou para vocês aí. Então, eu vou tentar ver se ele vai girar e vocês vão me falar se está dando, se está mudando o slide ou não, para eu ter um conhecimento aqui, tá? Então, carvão ativado. Por que o carvão ativado é tão recomendado em casos de intoxicação? Quando a gente pesquisa na internet, a gente coloca lá, meu animal comeu chumbinho, o que fazer? Meu animal comeu isso, o que fazer? Lá vai ter, geralmente, associação aí da indução do vômito, e também vai ter aí associação, a indicação de usar o carvão ativado. Só que muitas pessoas, infelizmente, usam o carvão ativado de forma incorreta. Muitas pessoas acham que o carvão ativado serve para quê? Serve para induzir o vômito. E a gente viu na semana passada que o carvão ativado não é para induzir o vômito. E para induzir o vômito, a gente vai associar água oxigenada com a movimentação do animal. Mudei o slide, e vocês vão me falar se mudou o slide aí para vocês, tá? E o slide de agora é eu falando para vocês essa questão de muitas pessoas acharem que o carvão ativado tem a função de induzir o vômito, e não. Ele não tem essa função de induzir o vômito. Se você administrou o carvão ativado no animal e, em seguida, o animal vomitou, é porque, infelizmente, você usou o carvão ativado de forma incorreta. Então, se você administra o carvão ativado no animal e o animal vomita, você fez da forma incorreta e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a gente usar da forma correta para ele ter o correto efeito e eu conseguir aí salvar o animal. Vou minimizar aqui só para eu ver se vocês me responderam, se o slide está mudando ou não, tá? Gente, o slide mudou ou não mudou? Ou ficou parado? Ficou só no primeiro, do cachorrinho com coisinha na cabeça? Não mudou, né? Tá, então eu vou fazer da mesma forma que foi das outras vezes. Eu não vou colocar em tela cheia para ele mudar, tá? Isso, não vou colocar ele em tela cheia. Então, eu falei aqui para vocês do nosso título, e aqui em seguida eu falei do vômito. Falei com vocês que o carvão ativado, ele não tem a função de induzir o vômito. Que se você utilizar o carvão ativado e o vômito do animal for induzido, se o animal vomitou por conta do carvão ativado, não é uma coisa normal, não é o que a gente espera, não pode acontecer isso. O animal ele não pode vomitar após a administração do carvão ativado. Se ele vomitar,
é porque você fez de forma incorreta, ele não vai ter o efeito que a gente deseja, que é o efeito aí de reduzir o risco do animal. Muitas pessoas acreditam, acham que o carvão ativado ele é um antídoto para todos os tipos de intoxicações. E não. O carvão ativado ele é um antídoto para intoxicações que são por via oral, que são intoxicações pela ingestão. Então, aqueles quadros de intoxicação por banhos, o animal tomou banho com algum tóxico, o animal respirou algum tóxico, ou o animal, a pessoa injetou algum tóxico no animal, o carvão ativado não vai ter esse efeito desejado de antídoto. Ele vai ter seu efeito somente nos casos de intoxicações provocadas por via oral, tá? Agora mudou, né? Que bom que agora mudou. Gente, não esqueçam da meta, tá? A gente já chegou aí na metade. Falta mais uma metade para chegar aí na sala de aula. Então, vou chamar os coleguinhas de vocês aí. Então, vamos lá. Vamos voltar para nosso slide. E a pergunta que as pessoas fazem é, ele realmente funciona? Eu realmente preciso ter um carvão ativado em casa? E a resposta é, óbvio, é claro, se você tem um cachorro, se você tem um gato em casa, você precisa ter sim um carvão ativado, porque você nunca sabe quando que o seu animal vai ingerir um tóxico. E muitas vezes você tem alguma coisa em casa que você nem imagina que seja tóxica. Tá? Então, é importante você ter esse produto na sua casa, porque ele realmente salva vidas. Ele realmente é um antídoto muito potente nos quadros de intoxicação por via oral. Então, a gente precisa, sim, ter ele em casa, porque em quadros de intoxicação por via oral, ele realmente salva muito a vida dos animais e minimiza aí muito a expectativa, minimiza aí muito a gravidade, né, as sequelas e até mesmo o óbito do animal. A nossa missão de hoje é aprender como que o carvão ativado funciona, qual que é o mecanismo de ação, por que ele é tão bom aí nos quadros de intoxicação. A gente vai entender também como que a gente vai administrar, como que a gente vai fornecer esse carvão de uma forma correta, tá? Muita gente usa de uma forma incorreta. E vamos aprender também aí os efeitos colaterais que podem acontecer com o uso do carvão ativado. Como todos os medicamentos, o carvão ativado também tem aí os seus efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são aqueles efeitos que a gente não deseja que ocorram, mas que ele pode ocorrer, e caso ocorra, é um efeito normal, entre aspas, do uso de um medicamento, tá? Então, hoje a gente vai aprender mecanismo de ação, vamos aprender como utilizar de forma correta e vamos aprender também aí os efeitos colaterais. Começando aí pelo mecanismo de ação. O carvão ativado, a função dele primordial é qual? É fazer a adsorção de todas as substâncias presentes no conteúdo gastrointestinal. O que é isso? Todas as substâncias presentes no estômago do animal e no intestino, o carvão ativado vai pegar todas, uma por uma, igual está aqui na imagem, tá? Um pretinho é o carvão ativado, em verde são as substâncias aí presentes no sistema digestivo do animal. Ele vai meio que grudar em todas essas substâncias presentes no sistema digestivo, todos os tóxicos, aí o chumbinho, por exemplo, o tóxico de uma planta, o tóxico de um sapo, o tóxico aí de algum medicamento, ele vai captar tudo que tiver no intestino do animal, até mesmo algumas bactérias, algumas toxinas provocadas por fungo, ele vai captar todo mundo e vai fazer passar direto para as fezes, ou seja, ele não vai permitir que aquelas toxinas caiam na corrente circulatória do animal. Então, gente, o carvão ativado, ele é muito importante, tá? Por quê? A gente viu na aula passada, na terça-feira, que o vômito tem a função de colocar para fora parte das toxinas.
aquela parte que a gente não conseguiu expulsar através do vômito, ou que já passou para o intestino, a gente vai conseguir evitar com que ela caia na corrente circulatória através da administração do carvão ativado. A gente viu também na terça-feira que a gente não pode induzir o vômito em todos os casos de intoxicação por via oral, né? No caso do carvão ativado, a gente vai fazer em todos os casos, intoxicação por via oral. Lógico que se o animal tiver em convulsão ou tiver desmaiado, eu vou ter que esperar o animal acordar para eu dar o carvão ativado, tá? E calma que daqui a pouco eu vou explicar como que a gente vai dar. Então, repetindo, o carvão ativado, ele tem a função de adsorção, ou seja, captação de todas as substâncias tóxicas presentes no estômago do animal, no intestino, não permitindo a sua absorção na corrente circulatória, fazendo com que os tóxicos passem direto pelo sistema digestivo e sejam eliminados pelas fezes, tá? Então, essa é a função primordial do carvão ativado. Deixa eu ver o que está acontecendo no chat. Pois é, a Vera nem sabia que existia o carvão. Por isso a importância das lives, né? Para vocês assistirem as lives. Então, vamos voltar. Bruno perguntou, como saber qual procedimento, indução do vômito ou carvão? Bruno, associação dos dois, igual eu venho falando para vocês. Induzir o vômito e associar com a administração do carvão ativado. Primeiro eu induzo o vômito aí e depois, em seguida, eu uso o carvão ativado, tá? Exatamente. Tá? A Gleice perguntou, ou Gleice, não sei, tá? É isso mesmo, a gente vai primeiro induzir o vômito e em seguida a gente vai usar o carvão ativado. A gente não vai usar o carvão ativado primeiro porque não faz muito sentido, né? A gente administrar o carvão ativado e depois a gente jogar aí tudo fora através do vômito. E não, Karine, não é o carvão de churrasco, tá? Depois eu falo do carvão de churrasco, tá? Mas é o carvão ativado, é o carvão próprio. Eu vou falar, quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de marcas nas lives, mas eu vou falar de uma que é muito boa, e ela custa em média entre 10 e 12 reais, tá? E ela é muito boa. Então, gente, vamos focar no tema de hoje, mas o vômito não é indicado em casos de substâncias ácidas, tá? Então, tem casos aí que a gente não vai induzir o vômito. Então, eu recomendo vocês assistirem a live da semana passada, que eu deixei bem claro lá quais são os casos que a gente não vai induzir o vômito. Sim, Gleice, eu vou esperar ele vomitar, porque vocês viram na aula passada que ele tem que vomitar em 15 minutos, tá? Então, eu recomendo vocês reassistirem a live de terça, anotarem tudo bonitinho para vocês associarem as duas técnicas. Então, vamos voltar aqui, que é a hora que é o milagre, né? Quem acompanha as lives, o milagre de eu falar de uma marca. Essa marca aqui, gente, é Interex da Vetinil. É um carvão ativado muito bom. Por que que ele é muito bom? Porque ele é o carvão ativado associado a outras substâncias que vão potencializar aí a minha ação, potencializar o meu primeiro socorros. Então, ele vai ser muito bom, tá? Essa marca em específica é a marca que eu recomendo para vocês aqui hoje, tá? Eu sei que vai ter gente que vai perguntar de outras, eu não conheço, então eu vou falar especificamente desta, que cada sachê custa em média entre 10 e 12 reais, tá? Eu vou explicar como que usa baseado nessa daqui. Este produto, gente, ele tem carvão ativado, ele tem zeolita, ele tem caulin e ele tem pectina, ele tem 4 substâncias. Tem 40% de carvão ativado, 40% de zeolita, 10% de caulin e 10% de pectina. Eu vou falar a função de cada um para vocês entenderem como que este medicamento, como que este produto aqui é bom, tá? Porque que eu gosto dele, porque ele tem essas associações. O carvão ativado a gente já viu,
Ele tem a função aí de captar as toxinas do sistema digestivo e fazer ser eliminado aí através das fezes, não permitindo a absorção aí pela corrente circulatória. A zeolita, qual é a função da zeolita? Ela acelera aí o trânsito intestinal. Então, se o animal fosse evacuar após 12 horas, com a zeolita, ele vai evacuar com 6 horas. Então, aumenta aí a agilidade do sistema digestivo em produzir fezes e eliminar aquele carvão, aquelas toxinas. Então, a zeolita tem essa função, que é de acelerar o trânsito intestinal, facilitando a eliminação através das fezes. O caolin, qual é a função do caolin? Ele é um plástico filme. Ele funciona como um plástico filme, igual está aqui na imagem, que a gente está embalando esse pão, esse bolo, para proteger. O caolin tem a mesma função. Ele vai formar um filme, ele vai formar uma película em todo o sistema digestivo do animal, impedindo a absorção das toxinas. Então, ele vai formar uma película que não vai deixar as toxinas serem absorvidas e, além disso, não vai deixar com que essas toxinas irritem o intestino do animal. Então, o caolin é um protetor intestinal. Porque aquelas toxinas, gente, elas vão irritar o intestino, irritar o estômago. E o caolin vai minimizar essa irritação no intestino, vai minimizar a irritação no estômago, tá? E, por último, a pectina. Qual é a função da pectina? Gente, no sistema digestivo nosso, dos animais, dos mamíferos no geral, tem muitos micro-organismos, muitos. E eles vivem lá no intestino, ajudando o animal. Eles ajudam a digestão, eles ajudam a proteção. Porém, esses micro-organismos, quando eles veem que tem alguma coisa acontecendo, que não era para acontecer, eles aproveitam. A gente chama eles de micro-organismos oportunistas. Eles aproveitam uma oportunidade para eles crescerem mais do que deveriam crescer e eles começam a adoecer o animal. Eles começam a contaminar o intestino demais. A pectina tem a função de impedir o crescimento destes micro-organismos. Ela não deixa, ela controla. Ela fala, olha, vocês não vão crescer, o animal já está intoxicado, ele já não está bem. Se ele tiver um quadro de infecção intestinal aqui, acaba matando o animal. Então, a pectina tem essa função aí, que é de controlar essa microflora. Este produto que eu falei para vocês, gente, esse Interex, ele tem a associação dessas 4 drogas, essas 4 substâncias, que num conjunto associado à função das 4, a gente vai ter o menor conteúdo sendo absorvido na corrente circulatória e, somado a isso, a gente vai ter uma gravidade menor do problema, porque a gente vai ter proteção dos micro-organismos, a gente vai ter uma película que vai impedir aí que intoxique ainda mais, impedir que irrite a mucosa intestinal, a gente vai ter uma substância que vai acelerar a produção de fezes para eliminar aquilo, e a gente vai ter o carvão ativado, que é aí o protagonista, né, do nosso desejo, que é minimizar a gravidade da intoxicação, que vai estar na percentual maior, aí, de 40%, junto com a zeolita, que ele vai ter a função de grudar em tudo que tiver no sistema digestivo que for tóxico para o animal, tá? Antes de eu falar como a gente vai utilizar o carvão, eu vou parar aqui para eu ver o que está acontecendo no chat, tá? Não, Joelma, a indução não é dessa forma, é com água oxigenada, tá? E não precisa de ser água morna, não, qualquer uma outra água, desde que seja filtrada. Então, recomendo vocês aí assistirem de novo, assistirem a live da semana passada, tá? Gente, até aqui tá tranquilo, tá dando para entender direitinho a importância do carvão ativado, a importância dele estar aí associado com outras substâncias. Ele sozinho, ele é muito bom, mas ele em conjunto é melhor ainda.
Então, só o carvão ativado é bom? É. Mas se ele tiver com a pectina, com a zeolita, com o caolin, ele vai ser melhor ainda. Então, como que a gente vai utilizar o carvão ativado? Um sachê que eu mostrei para vocês, pode ser, pode não, deve ser. Ele tem 8 gramas, ele deve ser diluído em 40 ml de água filtrada. Então, um sachêzinho desse deve ser diluído em 40 ml de água e ele deve ser fornecido com auxílio de uma seringa, tá? A gente vai dar para o animal por via oral, a gente vai fazer uma mistura num copo, num recipiente, com auxílio de uma seringa de 5 ml ou de 10 ml, sem agulha, é claro, a gente vai puxar o conteúdo e vai fornecer para o animal. Qual a dosagem que a gente vai fornecer para o animal? A dosagem recomendada é de 4 ml por quilo. Então, se o seu animal pesa 5 quilos, você vai fornecer 20 ml de carvão ativado. Com que frequência? No primeiro dia de intoxicação, é ideal que você forneça o carvão ativado a cada 4 horas. Dias subsequentes, o veterinário vai fazer uma adaptação. Tá? Lembrando que o veterinário tem que ser consultado em todas as hipóteses, tá? Então, primeiro dia, a gente vai fornecer a cada 4 horas. Segundo dia, muito provavelmente a cada 6 horas. Terceiro dia, a cada 8. Depois, a cada 12. E depois, a gente vai suspender, tá? Então, gente, muita gente, infelizmente, dá o carvão ativado uma única vez e acha que já acabou. Não. A gente vai dar a concentração agora, por exemplo, meu animal de 20 quilos, eu vou dar para ele de 5 quilos. Eu vou dar para ele agora 20 ml, daqui 4 horas vou fornecer mais 20 ml, depois vou fornecer novamente, tá? Diluir meus 40 ml, eu vou guardar na geladeira para eu usar novamente, tá? Outra coisa, gente, que é muito importante, é que forneça essa mistura do carvão diluído na água de uma maneira um pouco mais vagarosa. O meu animal aqui, de 20 ml, que eu vou fornecer para ele, eu não posso pegar 2 seringas de 10 ml e jogar de uma vez só na gargantinha dele o conteúdo. Isso pode estimular o vômito. E a gente já viu que o carvão ativado não deve estimular o vômito. Tá? Então, eu vou fornecer para o animal com uma seringa devagarzinho, vou dar um tempinho de 1, 2 minutinhos, vou fornecer o restante até acabar todo o produto para aquele horário. Vou lá e anoto, por exemplo, agora são 9h30. 9h30, eu dei 20 ml. Eu vou dar de novo 1h30 da manhã. E depois, eu vou fornecer para o animal 5h30 da manhã. Então, manter um controle, manter uma anotação. Se você conseguir fornecer o carvão ativado para o animal em até meia hora da intoxicação, acabou de comer, por exemplo, o animal acabou de comer uma cartela de remédio seu, induz o vômito agora, 15 minutos o animal vomitou, em seguida você vai fornecer o carvão ativado. Se você conseguir fazer essas 2 manobras em até meia hora, a chance do animal ter um óbito devido à intoxicação é de quase 0. E a chance do animal ter aí uma sequela por conta da intoxicação também é de quase 0. Então, quanto antes você fizer essas medidas, e se você associar as duas de forma correta, então assistir a live hoje, reassistir novamente, anotar, rever, fazer muito rápido, fazer bem feito, a chance do animal falecer por conta disso é muito pequena. Tá? Antes dos efeitos colaterais, vamos ver o chat. Obrigada, Rose. Vocês que são ótimos. Elisângela, como eu falei para vocês, comprimido eu não sei, tá? Porque tem vários carvões ativados aí no mercado.
Eu estou falando especificamente deste Interex, porque ele é um dos mais completos que tem no mercado. Tem algumas empresas que vendem um comprimido de carvão ativado, mas ele é só o carvão ativado. Ele faz o efeito que eu desejo, que é o da dissorção, que é impedir aí que caia na corrente circulatória, mas ele vai estar sozinho. Este em específico, ele vai estar associado com outras substâncias que vão ajudar o carvão a ter uma maior eficácia, tá? Camille, então, eu comentei isso na live passada, que não tem como a gente saber como o animal foi intoxicado, porque cada intoxicação, o animal manifesta uma coisa. Tanto que, por exemplo, na semana que vem, vou trazer um quadro de intoxicação por uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. É um quadro totalmente diferente de um animal intoxicado por chumbinho. Então, não tem uma receita de bolo que o animal, quando ele está assim, ele está intoxicado. Não. Cada tóxico tem uma ação, cada animal tem uma ação, depende da quantidade de tóxico ingerido, depende do tóxico ingerido, depende da saúde do animal. Então, não tem uma receita de bolo que a gente vai saber que o animal está intoxicado. Então, eu recomendo você acompanhar as próximas lives, que a gente vai falar aí pontualmente de alguns quadros de intoxicação, que cada quadro vai ter a sua manifestação, tá? Volto, Marília. 4 ml por quilo. Então, é 4 ml por quilo deste Interex, que ele é muito bom. Eu não estou ganhando para falar dele, tá? Queria, inclusive, mas não estou. Então, 4 ml por quilo. Elisa, muito provavelmente o veterinário vai fazer a adaptação lá na clínica e pode ser que ele mantenha assim 4 ml que ele mantenha assim a cada 4 horas. É bom vocês terem essa noção de horário, porque uma coisa é o seu animal, por exemplo, a minha cachorrinha, ser intoxicada aqui agora. Aqui no Eldorado tem várias clínicas veterinárias em que ela pode ser atendida. Uma outra coisa é ela ser intoxicada numa área rural, distante de uma clínica, que pode durar mais de 4 horas até ser atendido. Então, é bom vocês terem essa ciência do intervalo estipulado, porque você não sabe quando que o seu animal vai ser atendido, depende de onde que o animal está, depende aí se a clínica é 24 horas ou não, porque vai que na sua região aí, a clínica não é 24 horas. O animal foi intoxicado agora. Até a clínica abrir, já são quase 12 horas. Você não pode ficar as 12 horas de braços cruzados, tem que fazer alguma coisa até chegar o horário, tá? Cada sachê, Patrícia, tem 8 gramas e deve ser diluído em 40 ml. Tá, gente? Dessa marca. Então, repetindo, cada sachê tem 8 gramas, deve ser diluído em 40 ml e a dosagem é 4 ml por quilo, que eu vi que alguém comentou que 1 ml por quilo. Não, é 4 ml por quilo, tá? A cada 4 horas. Efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais provocados aí, então, pela administração? Pelo uso do carvão ativado. Os efeitos colaterais, gente, eles são brandos, então a gente não tem um efeito colateral assim, que pode levar o animal ao óbito, não. São efeitos bem tranquilos, tá? E são efeitos até mesmo esperados. O primeiro são as fezes negras. É normal o animal evacuar umas fezes bem negras, bem escuras, devido aí ao carvão ativado. Muita gente assusta, acha que é sangue, acha que é pedaço de intestino. Não, é normal, após a administração do carvão ativado, o animal evacuar aí umas fezes bem escuras. É normal também o animal ter constipação, principalmente se for um carvão puro, alguns comprimidos, tá? Lembrando que o Interex tem aí a zeolita, que vai acelerar o trânsito intestinal, então a chance de ter aí constipação vai ser bem menor, porque ele vai ter associações que vão impedir
vão diminuir a chance de ter constipação. Os outros produtos, que são produtos que têm o carvão ativado sozinho, eles podem, sim, provocar constipação. O animal pode, sim, ficar sem evacuar aí algumas horas, tá? Por conta do efeito colateral do carvão ativado, ele pode ressecar muitas fezes. E a gente pode ter aí o efeito colateral do vômito. O efeito colateral do vômito vai acontecer se você fizer de forma incorreta. Se você pegar o carvão, diluir o carvão e colocar na boquinha do animal de uma forma rápida, jogar no animal muito rápido. Então, lembrando, se o animal tem que tomar 20 ml, você vai colocar 5 ml, vai esperar um pouquinho, colocar mais 5, vai esperar um pouquinho, colocar mais 5 e depois mais 5, inteirão as 20 ml. Tá? Se você joga 10 ml de uma vez só, puxa mais 10, joga mais 10, o animal pode ter indução do vômito e você jogou tudo fora e vai ter que fazer tudo de novo. Então, fez e o animal vomitou, alguma coisa está errada, tá? Gente, alguma dúvida que já estamos finalizando? A gente já aprendeu como que é o mecanismo de ação, associações que podem ter aí nos carvões que são vendidos. A gente já aprendeu como que o utiliza e quais são os efeitos colaterais. Antes de eu finalizar respondendo vocês, não esqueçam de seguir a página da escola, muita coisa é postada lá, inclusive a apostila da semana que vem, apostila não, o texto foi postado lá, tá? No Instagram, o meu Instagram, logo abaixo, e o Facebook da escola, tá? Se eu não me engano, hoje, vocês não bateram a meta de 100, então vai ser prorrogado para terça-feira, tá? Então, terça-feira eu quero 100 pessoas aqui para eu liberar o PDF. Eu vou pensar se eu libero o PDF de hoje e o da semana que vem, se bater a 100 pessoas, tá? Sim, Camila, tem data de validade, vocês devem seguir a data de validade. Então, Rose, cada empresa tem a sua forma de apresentação. Não vou falar que tem o mesmo efeito, porque a maioria tem somente o carvão puro, tá? E, como vocês viram, é bom vocês terem produtos que têm associação aí do carvão, com a pectina, com a zeolita e com o caolin. Tá? Então, leiam lá a bula do carvão que vocês forem comprar, seja em pasta, seja em comprimido, leiam a bula e procurem produtos que tenham associação dessas 4 substâncias. Este que eu passei para vocês tem as 4, tá? É o mesmo, tá? Utilizado em humano, faz o mesmo efeito. Sim, precisa levar no veterinário, por quê, Camila? O mínimo de droga que foi absorvido, que caiu na corrente circulatória, pode provocar lesões no fígado e nos rins do animal. E somente o veterinário, junto com exames laboratoriais, vão conseguir diagnosticar. Muitas vezes o animal melhora, mas o rim dele, os rins dele e o fígado sofreram lesões, que a longo prazo, daqui a alguns meses, o animal já vai estar num quadro grave de insuficiência renal, de insuficiência hepática, por conta daquela intoxicação de meses atrás que você não levou no veterinário aí para realizar exames e saber se teve alguma sequela. É lógico que a chance de ter sequela, você fazendo as duas coisas, é bem menor, mas ela não vai ser nula, infelizmente, tá? Então, Júlia, enquanto o animal estiver tomando carvão ativado, tudo que cair na corrente, tudo que cair no sistema digestivo dele vai ser dissolvido e vai virar fezes, tá? A gente pode alimentar o animal durante o uso? Pode, tá? Mas aí, na metade do caminho, 2 horas. Deu carvão ativado, espera 2 horas, vai lá e fornece alimento para o animal, espera mais 2 horas e fornece o carvão. No intervalo de 2 horas, gente, o carvão pega tudo que está no sistema digestivo e faz virar fezes, tá? Por exemplo,
Muita gente quer medicar o animal. O animal que está tomando medicação via oral, ele não pode tomar a medicação junto com o carvão, porque o carvão vai pegar aquele medicamento e vai jogar fora. Então, a gente tem que dar um intervalo aí de 2 horas antes de fornecer qualquer coisa por via oral para o animal. Lembrando que não é recomendado vocês medicarem o animal por conta própria, tá? Não vou liberar hoje, porque promessa é dívida. Então, a promessa eram 100 pessoas. Tem 64. Então, não, tá? Não vou liberar, gente. Vamos seguir a ordem do que a gente combinou. O combinado não sai caro. O combinado eram 100. Como não tinha 100, não vou liberar. Se semana que vem tiver 100, aí eu libero para vocês. Posso liberar até os 2, mas hoje não, tá? Ô, Camila, se você deu carvão ativado e o animal vomitou, é porque não foi feito de forma correta. Aí você já pode repetir, já pode fazer de novo, tá? Porque se ele vomitou o carvão não vai ter o efeito, tá? Ô, gente, obrigada a vocês. Parabéns por vocês estarem aqui mais. Uma live, 63 pessoas, 65 pessoas, tá? Então, semana que vem, eu espero todo mundo aqui, tá? 100 pessoas semana que vem para liberar o PDF, tá? Ô, Alice, em todos os casos de intoxicação por via oral, tá? Então, gente, já recomendo vocês 3 coisas. Primeiro, assistir a live da de terça-feira, reassistir a live de hoje, convidar as pessoas para ter 100 pessoas semana que vem, para eu liberar o PDF, tá? E semana que vem vai ser intoxicação por Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que a maioria das pessoas tem em casa e que se o animal intoxicar pode provocar vários danos, inclusive o óbito do animal, tanto em cão quanto em gato, tá? Então, assistem todos os dias. Não é injusto, Vera, tá? Foi combinado. Então, gente, beijos para vocês. Com Deus. Até quinta-feira. Até terça-feira. Não é quinta-feira, não. Até terça-feira. Beijocas.